Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, lá no meu blog eu tenho resenhado este calhamaço do Stephen King, A Dança da Morte, The Stand, no original. Esta edição nacional ela conta com quase 1.300 páginas em uma fonte horrível, cara. Mas na época em que eu comprei e li, eu tinha uma visão ainda melhor, mais saudável. Eu tinha problemas de visão, mas eu não tinha ainda presbiopia, que é algo que começa a surgir após os 40 anos de idade. Então, mesmo com óculos, parece que a visão fica cansada para enfrentar uma fonte tão diminuta. Com óculos específico que eu utilizo para presbiopia, porque eu não me adaptei bem ao multifocal. Mas em resumo, é um livro maravilhoso, eu acho que merece uma releitura, só que quando eu for reler A Dança da Morte, se eu tiver a oportunidade de reler, eu farei no meio digital, no Kobo, porque eu poderei aí aumentar a fonte. Mas em resumo, sugestão de leitura, né? Mas vocês vão entender porque eu estou aqui apresentando A Dança da Morte. Este livro já deu origem a duas séries de TV. A mais recente eu desconheço totalmente, ouvi dizer apenas que é uma boa série. E a primeira foi legal, cara, para a época, principalmente porque está ali na tela a Molly Ringwald, que povoou, né, nossa adolescência e nossa juventude com aquela sua beleza ingênua e boas atuações, ou seja, boas atuações porque a Molly Ringwald interpretava a ela mesma, principalmente nos filmes do John Hughes, que eram filmes feitos para os adolescentes americanos da década de 80 e início da década de 90. Quem não sabe quem é o John Hughes, é o diretor responsável por Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, Curtindo a Vida Doidado, Quem Vê Cara Não Vê Coração, e por aí vai. Mas em resumo, neste livro, nesta história, nós temos um cenário pós-apocalíptico. O que é que acontece? Um vírus, chamado Capitão Viajante, aniquila 98% da população mundial. É interessante a forma como esse vírus ele é propagado e se espalha tão rapidamente. Ele funciona como o vírus da gripe, mais ou menos, só que de uma forma quase sempre letal. Pouquíssima gente fica imune a ele. E o vazamento se dá em uma instalação militar americana. É interessante isso, porque a contaminação começa no Texas. Quando eles percebem que não tem mais controle no espaço, no território americano sobre o Capitão Viajante, a inteligência militar americana ela entra em contato com seus representantes em vários países e manda deflagrar cepas do vírus. É aquela coisa, olha, os Estados Unidos acabaram, mas a gente não vai acabar sozinho. A gente vai espalhar logo essa praga pelo mundo todo de uma vez. Então, em pouco tempo, questão de dias, 98% da população acabou e o remanescente humano fica até bem, né? Tirando a questão de perda de entes queridos, mas não há zumbis e há tudo, né? De tudo se sobrou, esses 2%, esse remanescente humano se tornou detentor de toda a riqueza do planeta Terra. Basta saber gerenciar direitinho isso que poderão viver em paz. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então a gente foca em dois grupos, um comandado pela mãe Abigail, que no caso se trata de uma senhora muito idosa e cristã, e o Randall Flagg, que é uma personificação do mal. Ele não é um homem mau, ele realmente seria o adversário encarnado aqui na Terra. Então, no meio dessa hecatombe que levou 98% das almas do planeta Terra, nós temos a presença de um ser humano quase demoníaco, quase não, na verdade demoníaco, né? Não é bem explicada a natureza do Randall Flagg. Eu penso que ele seria um humano, ele nasceu como humano, mas ele adquiriu contornos sobrenaturais malignos no decorrer de sua vida. Então vamos lá, onde eu quero chegar. Tem uma parte aqui do livro que eu acho bem interessante, sobre o uso de bicicletas. Então, de repente, acabou ali a humanidade. O cidadão ele pode entrar em uma concessionária da Ferrari, Lamborghini, pegar uma Ferrari e sair dirigindo por onde ele quiser.
tá com fome, parei no supermercado, não tem quase ninguém no planeta Terra mesmo, pega o que comer, come, com o tempo ele pode ir até plantando, né, cultivando ali seus alimentos, e muitos animais continuam vivos. Então a opção, né, o cara, o mundo acabou, eu vou pegar aqui uma Ferrari, como naquele filme com o Will Smith, Eu Sou a Lenda. Ele tá ali no início do filme, dando cavalo de pau numa Ferrari, pegando obras de arte, levando para a sua casa, tem ali Van Gogh, Monet, esculturas, ou seja, só sobrou ele, né? Basicamente, então ele pode se dar a esse luxo, como essas pessoas aqui também poderiam. Mas aí é que está a grande sacada desse romance, cara, é a autopreservação. Eu, há algum tempo, quebrei a mão, essa mão aqui, o metacarpo, este daqui, e foi inserido um pino. E, cara, foi horrível passar 2 meses sem conseguir movimentar direito a mão, e eu precisei de um cuidado médico, né? Eu poderia apenas ter colocado a mão nessa posição, em qualquer ambulatório, eles batem com o martelinho, o osso volta para o local, colocam uma tala e se espera a cicatrização. Calcificação, né? Mas eles optam por pino porque você pode ficar movimentando a mão já no dia seguinte. Basicamente, devagarzinho ali você movimenta e você não vai atrofiando essa musculatura. Mas em resumo, eu precisei de tratamento médico. Aliás, eu comecei este vídeo falando sobre presbiopia, então eu preciso de óculos. Tem aquele episódio muito famoso de Além da Imaginação, onde o sujeito ele gosta muito de ler, ele é aficionado por leitura. Então acontece um hecatombe no planeta Terra quando ele estava dentro do cofre do banco onde ele trabalha. Então ele fica feliz, ele, poxa, agora eu posso ler em paz, sem ninguém para encher o meu saco. Ele vai à biblioteca e começa a amontoar alguns livros que ele quer ler. O que é que acontece? Quando ele se abaixa, os óculos caem e a lente se parte. Só que ele tem um grau elevadíssimo. Salvo engano, o ator que o interpreta nesse episódio é o Meredith. Ele foi um grande ator, né, no passado. E ele até fica dizendo, pô, isso não é justo. E realmente não é justo, né? Ele poderia ter aí o resto de sua vida para ler em paz, já que quase toda a população foi de base, foi para o beleléu, mas ele não tem mais ótica, não tem mais oftalmologista e os seus únicos óculos ficam totalmente arruinados. Eu acho que é por isso que, talvez inconscientemente, eu gosto de ter tantos óculos. Eu comprei aquelas caixas organizadoras de óculos, então eu tenho muitos óculos ali com grau, tanto para presbiopia, como um grau convencional, e também óculos escuros com grau. Fora também aqueles clip-on, que tem a lente com grau convencional e também tem a lentezinha escura por cima. Eu acho que deve ter ali uns 15 pares de óculos, cara. Mas em resumo, autopreservação. É que eu falei muito aqui recentemente sobre preparação e sobrevivencialismo. Então a gente fala sobre tantas coisas, né? Tem isso, tem aquilo outro, e a gente não fala sobre cuidados pessoais. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre cuidados pessoais e com a saúde e com a autopreservação, até mesmo porque eu sou fumante, né? E o tabagismo não é uma coisa legal. Também gosto de bebidas alcoólicas, embora não seja um consumidor assim regular, eu sou, mas não excessivo. Não vivo embriagado, né? Tomo ali 1 a 2 doses, ou então 1 ou 2 canecas de chopp, 2 long necks de cerveja para mim já está muito bom quando eu quero acompanhar alguma janta, e também 1 ou 2 taças de vinho. Então não me considero um beberrão. E às vezes passo dias e dias sem beber nada, que é alcoólico, apenas por opção mesmo. Mas por outro lado eu tento cuidar da saúde, eu tento ir à academia, de vez em quando eu dou uma corrida, eu faço uma suplementação, gosto de comprar óleo de peixe, magnésio, polivitamínico, polimineral, faço uso regularmente, também não, mais vez ou outra aí pego um whey protein para um pós-treino, quando eu estou na academia, coloco também um pouquinho de creatina. Eu tenho esses cuidados mínimos, com os dentes também, eu tenho muito cuidado, tanto que eu tô aí quase perto dos meus 45 anos de idade e não tenho nenhuma cárie, né? Tem gente que, pô, nenhuma cárie, realmente não. A obturação que eu precisei fazer foi em razão de ter quebrado um pedaço de um dente comendo torresmo, cara. Então precisei fazer a obturação. Procuro dentistas ocasionalmente para fazer profilaxia. Fora isso, felizmente,
está tudo bem. Ou seja, a autopreservação, o autocuidado é o seu ativo mais valioso. Aí eu volto aqui a este livro. É o Harold, salvo engano, o gordinho Harold, que ele encontra em uma concessionária motocicletas magníficas, aquelas motocicletas que apenas ricos podem pilotar. Então ele coloca o combustível que tem lá na concessionária na motocicleta e sai acelerando como louco, feliz da vida pelas estradas. Mas o que é que acontece? Em um determinado momento ele fica paranoico. Ele fica pensando, poxa, e se eu sofrer um acidente, quebrar a perna, quebrar um braço, quem é que vai me socorrer? A gente não tem mais hospitais. A gente não tem assistência médica. Talvez amanhã eu possa conhecer um médico, algum enfermeiro, que saiba utilizar os recursos disponíveis, mas eu mesmo posso entrar no hospital agora, tem tudo lá de recurso, mas eu não sei usar nada. Então ele troca a motocicleta por uma bicicleta e começa a formar um grupo de colegas. A Fran, que seria uma das protagonistas, né, a protagonista de A Dança da Morte, seria, por assim dizer, a Fran, ela começa também a utilizar bicicleta, porque eles têm medo de pegar um carrão ou uma moto aí de altas cilindradas, sofrer um acidente e ficarem morrendo à míngua, né? Porque não terão cuidados médicos. Ou seja, em um estado de calamidade, o seu principal ativo é a sua saúde e o seu autocuidado. Eu falo que é bom a gente saber fazer de tudo, se virar, fazer pequenos reparos, mas, por exemplo, tem um conhecido meu aqui na cidade. Eu conheço a família dele, eu não conhecia tanto, na verdade não a família dele, eu conheço a família da esposa dele, da ex-esposa, porque ele faleceu fazendo um reparo elétrico dentro de sua própria casa. Ele reformou a casa, então após a reforma ele quis fazer um ajuste em um lustre e, cara, se confiou demais com seu taco e havia corrente elétrica ali, ele pensava que tinha desligado tudo, mas parece que era algo independente, isso ocorreu neste ano. Ele veio a óbito. Então, falo muito aqui sobre cuide de sua casa, né? Aprenda a utilizar ferramentas, mas tenha cuidado, tenha muito cuidado. Primeiramente, você se interessa por preparação e sobrevivencialismo? Sim. Então você segue à risca aqueles pontos mais comuns, né? Tenha isso, tenha aquilo outro, aprenda certas técnicas que estão aí disponíveis em vários tutoriais, principalmente hoje em dia graças ao YouTube. Mas, sobretudo, invista em seu melhor ativo. Seu melhor ativo é você. Invista em sua saúde, não maltrate o seu corpo, cuide bem dos seus dentes, principalmente, porque em um cenário de crise você não terá ali dentistas disponíveis para cuidar, né, de sua dentição. Talvez você até tenha, mas pelo olho da cara, né? A gente via em The Walking Dead que a comunidade que tinha um médico, ela tinha um grande ativo. Tem até um determinado momento, um episódio de The Walking Dead, onde o Negan, ele executa o médico do acampamento dele, dos Salvadores, né? Os Saviors. Eu acho que era Salvadores. Faz tanto tempo, cara, que eu vi The Walking Dead que eu não me lembro. Mas, em resumo, ele executa o médico e ele manda imediatamente pegar o médico do outro acampamento, porque médico é um ativo essencialíssimo, cara. Então você pode ter até acesso a um profissional para algo, mas talvez ele te cobre ali o período de 1 ano de preparação para poder te livrar de alguma coisa. Então é isso, é um exemplo que eu achei interessante aqui em A Dança da Morte. Eu tenho resenhado este livro lá no blog, vou deixar aqui o link na descrição. Então com este vídeo eu falo sobre literatura, que é algo que eu gosto de fazer, faço uma dica de leitura, indico a resenha escrita lá no meu blog e falo sobre preparação e sobrevivencialismo, que o seu maior ativo é você. Esteja fazendo sua preparação, aprendendo algo interessante no aspecto sobrevivencialismo, mas, sobretudo, cuide de sua saúde. Cuide muito bem de sua saúde, faça exercícios, porque sua melhor ferramenta será o seu corpo. O seu corpo e, obviamente, sua mente, né? Você tentar ter uma mente saudável. E esse exemplo das bicicletas é excelente, como o Harold, tenho quase certeza que é o Harold aqui, que ele fica paranoico com essa coisa de carro e de moto e começa a ter muito medo de preservação, autopreservação, com a sua autopreservação. Fica paranoico com isso. E não apenas ele, depois outros também, vários estão utilizando bicicletas, mesmo tendo ali Lamborghini, Ferrari e Hayabusas
para ficarem pilotando pelas estradas vazias que passam a existir nos Estados Unidos. Então é isso, em termos de preparação e sobrevivencialismo, seu maior ativo é você. Comece a se cuidar a partir de agora, tanto mental quanto fisicamente. Faça suplementação, cuide de seu corpo, faça uma academia, de vez em quando veja se você consegue correr, dar uma corridinha ali, correr 1 quilômetro sem parar, depois correr 2 quilômetros, depois correr 3. Mais do que 3 eu não corro porque eu acabo forçando muito meu joelho, meu quadril e também não quero me ferrar, ou seja, eu também estou me autopreservando. Entre uma academia baratinha ou então use equipamentos em casa. Durante muito tempo eu usei equipamento em casa para treinar e usava todos os dias. Tem gente que diz que quem tem equipamento em casa não utiliza. Eu utilizava, cara. Utilizava muito. Vai à farmácia, compra polivitamínico, polimineral, suplementa óleo, magnésio, né? Óleo que eu digo é ômega 3, óleo de peixe e tantos outros óleos aí. Tem uma alimentação adequada, se tem certos vícios, tente moderar, né? Como eu falei aqui do meu vício com o tabagismo, por exemplo. E no futuro, em caso de uma crise, um hecatombe, meu Deus, chegou aí o apocalipse zumbi, pronto, tá ok. Então, se preserve mais ainda. Cuidado com essa coisa de eu vou tancar aqui a parada. Não, cuidado ao você tancar a parada, porque você pode perder uma mão, pode perder um pé. E é algo realmente angustiante, viu? Graças a Deus estou aqui com as minhas 2 mãos, mas o período em que eu passei com esta mão quebrada foi angustiante, cara. Era realmente horrível. Eu precisava da ajuda de minha esposa para me dar banho, porque não tinha como eu tomar banho sozinho, para você ver como era a coisa. E na comida também eu precisava de carne já cortada no prato, porque não dava para fazer aquela força toda para cortar uma carne com essa mão, porque eu podia movimentar, mas não podia fazer força. Então imagina o cara em um cenário de dificuldade, de crise, sem um membro, ou pior ainda, machucado, sem a possibilidade de cuidados médicos, sofrendo com dor e com infecção o devorando aos poucos. Infecção, inflamação, algo desse tipo. Em resumo, o tema deste vídeo é: sua melhor preparação é sua autopreservação. E dica de leitura: Stephen King, A Dança da Morte, devidamente resenhado lá em meu blog. Bem, vou ficando por aqui. Abraço a todos e até a próxima.